1985, o Brasil acaba de sair da ditadura e Fortaleza elege a sua primeira prefeita, uma mulher de esquerda, do Partido dos Trabalhadores. Numa mesma década, a cidade vai viver 3 transformações ao mesmo tempo: a política, que se faz na rua, a gestão, que se moderniza, e o turismo, que vira o principal setor econômico e passa a projetar Fortaleza e o Ceará para todo o Brasil. São 3 rupturas numa mesma cidade e uma conta que nem todo mundo vai pagar de uma forma justa e igual. Bem-vindos ao especial Fortaleza 300 anos, uma realização O Povo com apoio da Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Eu sou Isabel Andrade e hoje a gente vai discutir o período de profundas mudanças na estrutura política e econômica da cidade. Para me acompanhar, Paulo Linhares, professor da UFC, doutor em antropologia, co-idealizador do MesaCast, e junto com ele e comigo, Lira Neto, biógrafo, escritor, que vai nos ajudar a entender não só o que aconteceu, mas como esses personagens que foram aparecendo nessa década de 80 foram dando ritmo também ao que vinha acontecendo. E a gente vai começar pela política, tá? Fortaleza vai recuperar o direito de escolher quem vai ser o seu gestor em 1985 e a primeira escolha é por uma mulher, Maria Luísa Fontinelli. Paulo, você estava lá, né? Você é uma testemunha ocular que teve uma visão privilegiada dessa história porque você viu isso acontecer de dentro. Você estava na campanha da Maria Luísa, né? Na campanha que elege ela. Como é que era o clima da cidade e qual foi o seu papel, né, também nessa campanha? Olha, a cidade ainda era o final da ditadura, eles tinha sido conquistada esse direito à eleição, mas era a primeira eleição direta ainda, uma estrutura misturada com resquícios da ditadura, né? No caso de Fortaleza, a gente teve uma eleição que o PMDB lançou, na época MDB, o Paes de Andrade, que era o candidato favorito, com toda a infraestrutura, com todo, em primeiro lugar, disparado, e tinha alguns outros candidatos, tinha um candidato do Vigílio, que era um candidato que tinha tido uma eleição boa, mas não tinha muita força, tinha o Lúcio, tinha a Moema pelo PDT, que era pequeno também, e tinha a Maria Luísa, que não era petista, que tinha feito um acordo, tinha entrado no PT, a Maria era de um partido chamado Partido Revolucionário Comunista, PRC, Comunista Revolucionário, PRC. Revolucionário Comunista. Revolucionário Comunista. É porque tem o PCR também. Não, era o PRC. A Maria era o PRC. Quem era do PRC era Genuíno, o líder do Genuíno, o Genuíno, irmão do Guimarães. José Genuíno. E ela faz um acordo, presidente do PT era Gilvan Rocha, que era um cara muito lúcido e tal. E aí há uma negociação, a Maria vem para, se lança, é a candidata pelo PT. Era uma coisa ainda muito complicada, porque na verdade era aqueles grupos que se ligam ao PT, mas que não são petistas ainda, não tem uma característica petista. A Maria nunca foi uma petista. E a relação era difícil. Eu fui chamado para ser o coordenador de comunicação, porque eu era publicitário, eu entendia a linguagem. Era muita televisão, o começo da propaganda política no Brasil, da televisão, e aí eu levei uma equipe com o Marcos Moura, que fez a fotografia, que era genial, a Maria de primeiríssimo plano, e tinha o Paulo Mamed na articulação política, tinha muita gente boa, tinha o Elísio Teve uma Costa. coisa que foi importantíssima, que foi a escolha da música Da campanha, música, né? que teve várias reuniões, eles eram contra, eu adorava Eles eram essa contra. música. Eles quem? O grupo da Maria. O grupo da Maria Por era quê, contra, porque achava que era muito elitista, que o povo não saberia cantar, que A era música Milton Maria Nascimento. Maria do Milton Nascimento. E aí teve uma reunião, e eu expliquei, vocês me dão uma semana para eu torná-la populares? Aí ficaram assim, à vontade e tal, mas aí concordaram. E aí eu fiz uma abertura dos programas que era várias cenas
na praia, nas ruas, as pessoas cantando pedaços. Maria, Maria, é o dom. Aí popularizou rapidamente, porque todo mundo via. Naquela época tinha uma audiência violentíssima. A televisão era um começo dessa linguagem mais rápida, e a Maria, o programa era rápido, mas era muito bonito, as imagens, ela era uma pessoa muito bonita também, é uma pessoa muito bonita, era muito impactante aquela mudança política, imagine aí, Paz de Andrade, não sei o que, um bocado de mala falando, uma mulher bonita pra caramba, uma música apaixonante, então se fala muito da questão política, da periferia, não sei, mas aquela campanha foi uma campanha ganha pela televisão, não é que sou eu. Pelo momento da televisão, dos programas, da audiência, era uma audiência quase total, entendeu? E o programa impactou demais. Então tinha essa característica do grupo da Maria não ser do PT. Entendeu? Que depois vai aparecer claramente durante a gestão. O grupo da Maria achava que a Maria estava se propondo a administrar o capitalismo dentro dos quadros do capitalismo, que era um equívoco, e a Maria vai recua. Então Mas você se elege. Vamos falar já sobre os problemas, percalços e tensões da gestão. Eu queria primeiro que o Lira falasse um pouco desse momento da eleição, porque é uma ruptura muito grande, né, Lira? Sim. É daí que vem essa ideia de Fortaleza insubmissa, a partir desse momento? Olha, eu acho que essa construção dessa ideia de uma cidade submissa é muito anterior. Eu acho que ela vem lá do século XIX, até um pouco antes, né? Da Confederação do Equador, a libertação dos escravizados, a greve dos jangadeiros. Eu acho que a queda do Accioli, depois tem um contínuo, né? Tem uma lógica nessa compreensão dessa insubmissão, mas de fato esse é um momento muito importante e não é um momento que do ponto de vista do estudo histórico eu me debrucei, então eu vou falar muito mais como uma personagem, uma testemunha ocular, não como Paulo, que estava por dentro da campanha, mas eu, então um jovem universitário, entrado na universidade. Eu entrei na universidade em 81, foi exatamente no processo da abertura política, participei de todos aqueles comícios pelas diretas na praça, vi Luiz Carlos Prestes vir a Fortaleza e incendiar a Praça José de Alencar, dizendo comunistas do Ceará, e aquela massa vibrando e tal. Para a gente tudo aquilo era muito novidade, né? Eu me lembro que pouco antes, eu ainda aluno da Escola Técnica Federal do Ceará, quando caiu nas minhas mãos um panfleto do MDB que dizia vote contra o governo. Aquilo para a gente era uma coisa subversiva. A gente passava aquele panfleto de forma muito cuidadosa, porque ainda vínhamos com aquela cultura da ditadura. Minha infância inteira foi na ditadura, minha primeira adolescência na ditadura. Então havia um temor. E quando surge esse frisson em torno das diretas, e que Maria Luísa, de uma forma muito brilhante, de fato, o Paulo tem toda a razão, com a televisão ali vendendo um outro produto político completamente diferente de tudo que a gente... Eu me lembro, garoto universitário, não só participando dos comícios da campanha da Maria, mas também assistindo a Maria na TV. E era algo absolutamente novo para a minha geração, né? Você tinha lá o discurso do Paz de Andrade, né? Que era um discurso... o Paz de Andrade parecia que estava num palanque do século XIX, né? Com aqueles comícios longos, com palavras difíceis, né? Barroco. E aí chegava a Maria, de fato, uma mulher linda, né? Falando bem, né? Com uma música que fazia parte do nosso repertório sentimental, né? Então isso foi tudo muito importante, né? E eu me lembro do dia da vitória. Eu me lembro da vitória da Maria Luísa, foi uma das coisas, inclusive o Felipe Barroso fez um filme, um documentário agora que saiu recentemente, e eu fiquei me procurando, né, ali nas imagens, né? Mas foi comemorada a vitória? Olha, eu me lembro de dois momentos muito importantes, que foi ali uma passeata, ou sei lá o quê, um happening, ali próximo ao Paulo Sarazate, onde estava sendo feita a apuração. Foi um negócio, saiu dali, que foi um negócio muito contagiante. E depois uma comemoração, uma celebração em praça pública, não lembro se exatamente Praça do Ferreira ou Praça de
Alencar. Essas imagens são um pouco nebulosas, mas eu me lembro do entusiasmo. Então eu ali, entrando na universidade, namorando, começando a namorar as garotas da universidade. Então isso para mim era um mundo que se abria e era como se nós estivéssemos vivendo a concretização de todas as nossas utopias. De um sonho, certo? né? De um sonho. Um é sonho isso. que não tinha acabado, né? Exatamente. E aí, com todas as complicações que vieram depois. Isso, eu queria exatamente agora entrar nessa questão, Paulo. A ruptura, ela veio seguida de muitas tensões, né? Foi uma gestão muito complicada, tensões internas, não só de oposição. Fala um pouquinho desse bastidor. Olha, foi um momento complexo, porque, primeiro, as prefeituras brasileiras naquele momento estavam todas falidas. As pessoas esquecem isso. Por exemplo, você pega o Rio de Janeiro, ganhou a eleição no Rio de Janeiro com o Saturnino Braga, que era um economista brilhante, um candidato de esquerda brilhante. O Saturnino simplesmente renunciou. Ele não aguentou a pressão, porque estava todo mundo falido. Então, tinha esse primeiro dado que era um dado importante. nacional. Que Dado as pessoas objetivo esquecem também, que acho que é só a Maria. Estava falido Mário Kertz na Bahia, estava falido o Rio de Janeiro, estava falido São Paulo, estava falido todo mundo, porque não tinha ainda dinheiro para essas cidades que tinham crescido muito, que se transformado em metrópoles muito gigantes, problemáticas. Então, esse é o primeiro dado concreto. Segundo, a Maria tinha essa ambiguidade, né? Eu me lembro que a gente fez um estudo, o vice-prefeito era um cara muito cuidadoso, com gestão, que era um municipalista, Barreira. Américo Barreira. E o Américo articulou com o PT a vinda do Plínio de Arruda de Sampaio, que era um grande planejador, tinha sido secretário de Planejamento de São Paulo, para fazer um planejamento para a prefeitura. E o Plínio passou um mês aqui trabalhando com a gente e tal. Aí reuniu a imprensa, Maria reuniu a imprensa, todo mundo, no dia para anunciar o plano do Plínio. Chegou o grupo da Maria, chamou a Maria para uma reunião, a Maria sai, a imprensa toda reunida e diz, não vai ter mais plano. Porque politicamente nós resolvemos que não, porque tinha que fazer demissão e eles não achavam que era uma política. Tinha que fazer o quê? Demissão de funcionários que não tinham sido concursados, etc. Sabe? Então era uma coisa que não tinha unidade, entendeu? Tanto que a Maria depois sai do PT e nunca mais voltou. E é contra a via eleitoral, né? Elas assumiram o grupo, porque eles são contra essa eleição, eles acham que essa democracia é burguesa, etc, etc. Então, essas contradições eram internas também. E você tinha um clima hostil, violentíssimo da imprensa cearense, a imprensa principalmente televisão, as TVs atacavam violentamente, né? O jornal não, o povo sempre teve uma postura muito interessante, mostrava os conflitos, mas era uma postura muito interessante. Mas a imprensa, de maneira geral, a televisão, batia violentamente. Não, aliás, não batia só na Maria, não, batia no Tasso também. Né? Todo mundo batia no Tasso e na Maria. Isso. E é incrível que a esposa do Tasso, sendo do Sistema Verde Mar, o Sistema Verde Mar batia na Maria diária e batia no Tasso. Então era uma coisa, distribuição de porrada democrática. Agora você traz um personagem que também vai ser importante para a sucessão da Maria Luísa, né? Que é o Tasso Gereissati, né? O governador das mudanças, que também representa uma grande ruptura, né, na tradição política aqui do Ceará, e é ele que vai moldar essa figura que vai suceder a Maria Luísa, Lira. Eu queria que você comentasse um pouco como é que o Tasso prepara Ciro Gomes. Pois é, o Tasso é um desses personagens também muito interessantes da história, né, cearense, fortalezense, né, o Tasso, filho de um getulista, né, o senador Carlos Gereissati, no momento em que o Getúlio era considerado uma pessoa radioativa, né, o Carlos Gereissati recebe o Getúlio em Fortaleza e se torna o grande nome do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB. Então, assim, a entrada do Tasso na política brasileira, né,
Foi muito decorrência dessa militância do pai no Partido Trabalhista, né? E o Tasso, de fato, por mais que hoje as pessoas talvez não tenham mais essa dimensão do que significou a eleição dele, foi de fato o slogan mudanças, né? O governo das mudanças e tudo mais, de fato aquilo mudou a face política do Ceará. Né? Naquele momento ele inclusive criou um antagonismo eleitoral, né? Em relação aos 3 coronéis, e hoje eu conheço o Tasso pessoalmente, e hoje ele relativiza um pouco a própria compreensão que ele tinha na época, O que ele tem hoje. O que ele dizia na época de diferente do que ele vê hoje? Por exemplo, os 3 coronéis, para ele era uma coisa só. César, Adalto e Vigílio era a tríade satânica que precisava ser exterminada da face da terra, né? Para surgir uma nova era, uma era das mudanças e tal. Hoje, ele compreende a importância de um personagem como Vigílio Távora, por exemplo, que a gente conversou num programa anterior. Né? Mas ali naquele momento, que o Paulo tem toda a razão, ele precisava implementar uma série de mudanças mesmo, entre elas, inclusive, muitos colegas da imprensa recebiam do governo antes disso, estavam na folha de pagamento do governo do Estado, né, e o Tasso rompeu com isso e que provocou ali a reação dos colegas jornalistas. Né? Colegas jornalistas que estão me ouvindo sabem que isso é verdade. Né? Boa parte dos jornalistas que estavam em redações recebiam, além do salário como jornalista de redação, recebiam do governo. E isso era considerado uma coisa normal. O funcionalismo tinha inchado, né, principalmente no governo do Gonzaga Mota, né, que foi do Firmo antes, né, que lotou as repartições públicas de penduricalhos e não cabia. A única coisa que ele pediu foi, a partir de amanhã, todo mundo na repartição. Não cabia dentro das repartições, as pessoas tinham que ficar de fora. E naquele momento ele precisava, enfrentando tudo isso, uma classe média que também teve seus contra-cheques cortados, né, porque também não trabalhava. E aí ele precisava, nesse momento de combate, de alguém muito combativo para poder dirigir Fortaleza, governar Fortaleza. E ele escolhe um jovem político sobralense, né, na verdade não nascido em Pindamonhangaba, mas construiu a carreira e toda a herança familiar de Sobral, aquele que parecia bem articulado, mais articulado dentro da Assembleia e que desponta como um líder. Né? E aí é o Ciro Gomes. Né? E esse Ciro Gomes, sempre brilhante do ponto de vista da oratória, né? Às vezes é muito explosivo, mas naquele momento era um personagem que pareceu fundamental para esse enfrentamento. E aí ele pega o Ciro, transfere o domicílio eleitoral para Fortaleza e Ciro se candidata a prefeito de Fortaleza e faz essa dobradinha com o governo do estado, né, Ciro e Tasso. Né? E como é que é essa cidade que o Ciro recebe, Paulo, como prefeito? Depois da Maria. Depois né? de Maria Luísa, né? Era. Que teve uma gestão difícil. Difícil, foram só 3 anos, muito turbulentos, a famosa gestão do lixo, a cidade muito suja, dificuldade, não fez as demissões, a redução do funcionalismo, que era necessário, né? Essa gestão foi muito complexa. O próprio Américo Barreira, que era um cara lupus, sofria demais, porque ninguém conseguia realmente impor uma gestão mais racional, porque existia essa visão de que ali é uma trincheira revolucionária e não fazer gestão do capitalismo. Então essa divisão precisa ser dito, ser esclarecido. E aí teve o famoso episódio dos coronéis, que os coronéis ofereceram dinheiro para a eleição para essa eleição para prefeito, para o grupo que estava no poder da prefeitura, e o pessoal do PT foi lá pedir aceitou para receber. Aí foi a expulsão do Gilvan, dos principais quadros do PT, por causa dessa operação política complicada, né? Lançaram um candidato que não tinha chance nenhuma, que é o Padre Haroldo, entendeu? Que foi depois várias medidas equivocadas, né? Aí o Tasso lança o Ciro, que ganha a eleição, tendo como vice o Juracy, e dá uma arrumada na cidade rápida, com o apoio do governo do estado. Quer dizer, a dobradinha, como você falou, foi fundamental para o sucesso dá uma arrumada dessa gestão, né? rápida, o Ciro vai para
70%, quase 80% de aprovação, e vem a eleição do governo do estado. Na verdade, ele sai da gestão, né? Ele abandona a gestão antes Não, do fim. tem a eleição, pois é. Aí Pra vem, se lançar ele está governador. 1 ano e meio como prefeito e vem a eleição, 1 ano, na verdade, e vem a eleição. 15 meses, mais ou menos, 15 Paulo. meses, mais ou menos. Menos de 1 ano e meio. Não, era 1 ano quando começa o processo, né? o processo. Aí, É. aí o Ciro se lança candidato com apoio do Tasso, né? Uma eleição mais ou menos difícil, não foi uma eleição fácil como se imagina, entendeu? Porque foi uma eleição disputada, muito disputada ainda, porque há uma divisão nos setores progressistas também, quem é que uma parte apoiava já o Tasso, outra parte contra, né? E essa eleição para prefeito foi uma eleição turbulenta, mas o Ciro ganha bem E aí eu vou fazer vou condensar aqui 2 períodos políticos para a gente poder chegar no que a gente se propõe a discutir nesse programa, que é a gestão do Juracy Magalhães, né, que é o vice do Ciro Gomes, e que depois vai se reeleger lá na frente, né, e vai cumprir 2 mandatos. E acaba sendo, por parte de muitos analistas, o prefeito que dá a cara contemporânea de Fortaleza, né? Visto dessa maneira que, do ponto de vista urbanístico, esse desenho aqui que a gente tem da cidade, né? O Juracy Magalhães tem uma importância muito grande. Eu queria que você comentasse um pouco rapidamente esse papel dele nessa gestão. Só eu concluir que eu me lembrei que é importante entender o que o Ciro ganha com uma diferença de 5 mil votos do Edson Silva. Aliás, eu fiz a campanha do Edson Silva. Então foi uma eleição muito... Praticamente a gente foi dormir com o Edson Silva tendo ganhado. Quando a gente acordou, tinha perdido a eleição por 4 mil e poucos votos, 5 mil votos. Então, o Juracy era... Eu vou fazer uma imagem aqui. O Juracy era o operador político do Mauro Benevides no MDB na época, e era aquele velhinho conhecia todos os vereadores, todo mundo, a máquina política todinha, de dentro, e era aquele cara que ficava pensando na cidade na Praça do Ferreira. Tinha um médico que tinha uma visão da cidade na prática. O Juracy conhecia a cidade profundamente. As pessoas esquecem, uma parte da esquerda ficava com muita raiva e esquecia que o Juracy conhecia de fato a cidade. Me lembro que o Juracy me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, que ele disse assim: Paulo, eu faço uma coisa, qualquer coisa que eu quiser de comunicação, chegar à população em 4, 5 horas, porque eu vou em 4 lugares da cidade e solto o boato. Não havia internet. Exatamente. Ele sabia quais eram os 4 lugares da cidade que ele soltava o boato. Da fofoca. Coisa genial, o Juracy, né? Então era aquele homem que ficava sentado antes de ser prefeito, que foi um acaso ele ser vice, foi uma coisa que não estava uma composição ali. É uma coisa mera, né? O MDB na operação indica o vice, indica o Juracy por acaso. Mas é aquele cara que ficou olhando a cidade, pensando na cidade a vida inteira. Um dia aparece aquele negócio na frente dele. Ele foi lá, então ele conhecia a cidade, sabe? Então ele faz a expansão da cidade com essa visão conservadora. Bem conservadora. Urbanisticamente complicada. Conservadora, intuitivamente, uma visão popular. Faz ali porque tem que... Só que mas conservadora do ponto de vista de ser segregada, né? Porque segrega bastante a cidade. E também do ponto de vista de segregação, e também do ponto de vista de a visão um pouco arcaica, não tinha nenhuma visão, vamos supor, um capitalismo mais sofisticado. Nem do ponto de vista capitalista era muito sofisticado, mas ele tinha uma intuição que a população acompanhava. Era um consenso. Então, o Juracy era um cara que o que ele fazia, a população, de certa forma, já esperava que ele fizesse. Ele não surpreendia, ele não tinha nenhuma... Mas ele fazia aquilo que E tinha uma coisa, Paulo, que eu me lembro muito bem, que a cidade toda entrou em obras, né? Obras
de todo tipo. E tinha uma coisa que ele dizia assim, se quer ver as obras do Juraci, abra a janela da sua casa. Da sua casa. Não era isso? Ele era Então, exatamente a famosa pegou, né? campanha dele. E tinha um cara que e de fato fizeram na campanha. Todo tipo de obra. Exatamente. Então ele foi um personagem muito interessante do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de base política. Construiu ali uma identidade com a população mais simples. Depois né? elegeu um sucessor que era que na campanha assim dizia, o boneco do Juraci, que era o Cambraia, né? Que foi uma continuação básica do que ele vinha fazendo. E depois se reelegeu. E aí Juraci, né, volta à prefeitura. E depois do Juraci a gente tem a figura de, novamente, uma mulher, novamente o Partido dos Trabalhadores, né, uma figura de esquerda, que é a Luiziane Lins, que chega de forma meteórica, enfrentando o próprio partido, né, porque ela foi candidata à revelia do PT, né, os candidatos que estavam estabelecidos, né, como sendo apoiados pelo PT, era Inácio Arruda e Paulo Linhares, né? Paulo era o vice. Paulo aqui hoje é quase protagonista, né, do programa, porque esteve também mais uma vez ali, tendo uma visão privilegiada desse momento. Eu queria que você falasse um pouco, né, porque que essa figura tão desbravadora, né, que foi a Luiziane naquele 2002. 2002. Que ganha inesperadamente. Aquela eleição foi eram 4 candidatos competitivos, que era o primeiro lugar nas pesquisas era o Inácio, que era um deputado que tinha uma imagem muito boa, mas tinha acabado de votar a favor da reforma da Previdência a pedido do Lula. Isso foi muito desgastante para a imagem dele, né? A gente saiu na frente, mas isso não foi resolvido durante a campanha, né? Segundo lugar, a gente tinha o Moroni Torga, que era um cara que tinha uma imagem, essa coisa, questão de segurança, aparecia já fortemente. O Moroni era aquele que tinha sido vice-governador do Tasso, que tinha prometia polícia e tal, segurança, né? O embrião do discurso, né, da segurança pública, né? Exatamente. O Cambraia era candidato do Tasso. Política dinâmica. Exatamente. Era o candidato do PSDB, o Cambraia, entendeu? E tinha uma força. Não tanto como antigamente, mas tinha uma força. E a Luiziane era o azarão, que tinha 8% quando começa a campanha. 7 dos votos. Mas o que acontece? Quando a campanha começa a pegar fogo em ataques entre Cambraia, Inácio e Juraci, os votos do Inácio eles vão sendo transferidos gradativamente, e na última campanha, quando a campanha do Cambraia ataca o Inácio com a questão da Previdência, ele transfere majoritariamente os votos para a Luiziane, que era tipo, eu não me comprometi com essas maldades de reforma da Previdência. Então a Luiziane acaba indo para o segundo turno, né, contra o Moroni, e é uma eleição que praticamente... Você acha, Lira, que havia um sentimento assim de reedição de uma expectativa Maria Luiziana? Olha, Bel, boa. Eu acho que nesse momento eu já não estava em Fortaleza. Eu fui embora de Fortaleza em 2001, né? Fui primeiro para Salvador, depois para São Paulo, passei todo esse tempo em São Paulo. Então eu via as coisas muito à distância. E mais uma vez é um momento da história do Ceará e de Fortaleza que eu não estudei. Eu vi mais também como testemunha. Para mim, era exatamente isso que você falou. Ou seja, já morando em São Paulo, eu vi a vitória da Luiziane, né, exatamente como uma reedição daquele instante histórico da vitória da Maria Luísa que tinha nos deslumbrado, né, da utopia possível e tal. E a Luiziane foi minha colega de faculdade. Né? Nós já havíamos estudado, não fomos da mesma turma, mas nós fomos contemporâneos do curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará. Então era uma pessoa da minha geração que tinha chegado ao poder. Ou seja, isso para mim também do ponto de vista sentimental, do ponto de vista, né, da afetuoso e tudo mais, parecia um momento muito significativo, e foi um momento muito, muito significativo, né? E a Luiziane teve essa história de a Luiziane também
ter uma habilidade de comunicação muito grande, forte. né? Uma pessoa brilhante também, né? E sabia falar também com todo mundo, né? Ela tinha uma capacidade, talvez como comunicadora, né? De levar esta mensagem tanto para as plateias mais letradas como para as periferias, né? Então eu acho que a Luiziane também teve essa Foi uma importância. potência da comunicação também, né? E eu queria dizer que todas essas pessoas que eu estou falando, de Tasso, de Ciro, de Luiziane, de Maria Luísa, são pessoas por quem eu tenho profunda admiração, independente do juízo de valor que eu possa ter em relação às suas opções políticas, né? E aí eu não queria deixar de lembrar de uma pessoa que nesse intervalo, né, foi fundamental para tudo isso e que também ficou meio que no lado B dessa história toda. Eu estou falando de Rosa da Fonseca. Ah, verdade. Rosa da Fonseca, com todas as suas contradições, Sim. né, com todas as suas questões, é um personagem fundamental e que não pode ser esquecido nesse momento histórico que a gente está falando. Verdade, aqui. verdade. Gente, olha, esse foi o especial 300 anos, né? É uma realização O Povo, com apoio da Prefeitura de Fortaleza. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. E no próximo episódio a gente vai falar da Fortaleza do presente, dos desafios, da desigualdade, da violência, né? A segurança como pauta central, muitas vezes, né? Das crises, crise climática, crise econômica e também das perspectivas de futuro. Eu espero vocês lá.